Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre as chamadas superbactérias. Como será que a resistência bacteriana frente aos antibióticos está relacionada ao uso incorreto desses medicamentos? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Quem já precisou de antibióticos para tratar de uma infecção deve ter sempre ouvido as mesmas recomendações médicas: evitar bebidas alcoólicas, tomar o medicamento sempre no mesmo horário e não interromper o tratamento antes do período prescrito. Isso pode parecer meramente protocolar, mas esses pedidos visam evitar um fenômeno crescente: a resistência bacteriana e o surgimento das chamadas superbactérias. As superbactérias, também conhecidas como bactérias multiresistentes, são bactérias capazes de resistir a diversos antibióticos devido ao uso incorreto e frequente desses medicamentos, tornando o tratamento muito mais difícil. Essas bactérias são encontradas com mais frequência em ambiente hospitalar, principalmente nos centros cirúrgicos e nas unidades de terapia intensiva. Os cuidados básicos com a higiene pessoal, como a simples lavagem das mãos, também são extremamente importantes, já que a transmissão dessas bactérias pode ocorrer através do contato direto com superfícies ou com pessoas contaminadas. Como já vimos em outros vídeos, as bactérias são capazes de passar por um processo natural de mutação que, com o tempo, faz com que os antibióticos deixem de exercer os seus efeitos. Funciona assim: a pressão seletiva do antibiótico faz com que apenas as bactérias resistentes a ele sobrevivam. Como resultado, esses micro-organismos irão passar seus genes de resistência adiante, forçando a criação de medicamentos cada vez mais potentes. Atualmente, a resistência bacteriana causa incríveis 700 mil mortes por ano. Mas um relatório britânico sobre esse tema, lançado no ano de 2014, fez uma previsão ainda mais sombria. Em 2050, se nada for feito, esse número poderá chegar a 10 milhões de vítimas, superando doenças como câncer e se tornando a principal causa de mortes no mundo. Bem, mas qual seria o principal grupo de risco frente às infecções causadas por essas bactérias? Esse grupo é composto principalmente por pacientes transplantados, em pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas de grande porte, imunodeprimidos, em hemodiálise ou diálise peritoneal, estejam os pacientes internados ou não, com o uso prévio de vancomicina, cefalosporina de terceira geração ou beta-lactâmicos, gravemente enfermos com tempo de hospitalização superior a 7 dias, com dispositivo invasivo e com feridas. Agora, descreveremos algumas das principais bactérias multiresistentes que apresentam maior risco à saúde. Iniciaremos pelos Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Mais conhecida como MRSA, essa bactéria, caso consiga entrar na corrente sanguínea, poderá causar infecções sérias como na medula, nos pulmões, no endocárdio, podendo levar, muitas vezes, à septicemia, ou seja, a uma infecção generalizada. Klebsiella pneumoniae, carbapneumase.
Essa bactéria, também conhecida por KPC, foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos no ano 2000, depois de ter sofrido uma mutação genética que lhe conferiu resistência a múltiplos antibióticos. A KPC pode causar pneumonia, infecções sanguíneas no trato urinário e em feridas cirúrgicas, enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes mortal. Neisseria gonorrhoeae. A gonorreia é uma importante infecção sexualmente transmissível que causa vários problemas, tanto em homens quanto em mulheres. Esse tipo de bactéria vem apresentando mutações ao longo dos últimos 50 anos, se adaptando lentamente a diferentes abordagens médicas. Mycobacterium tuberculosis. A resistência dessas bactérias frente aos antibióticos aumentou a partir dos anos 90. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a tuberculose é a principal causa de óbitos relacionados à resistência bacteriana e a principal causa de morte entre pessoas com HIV. Clostridium difficile. Essa é uma das superbactérias mais presentes nos hospitais, sendo responsáveis por doenças gastrointestinais que variam desde uma diarreia até uma colite pseudomembranosa, Pseudomonas aeruginosa. Por sua rápida adaptação a diferentes tratamentos com antibióticos, essa bactéria desenvolveu uma grande habilidade em resistir a esses medicamentos. É descrita como oportunista por afetar pessoas com a imunidade comprometida, como pacientes em tratamentos decorrentes da AIDS, de cânceres ou mesmo transplantados, causando sérias complicações ou mesmo levando à morte. Streptococcus pyogenes. Essa bactéria causa milhões de infecções no mundo todos os anos, tendo uma taxa de mortalidade de 25% nos casos mais sérios. As principais doenças relacionadas a essa bactéria são as inflamações de garganta, como a amidalite e a faringite, e que, quando não tratadas corretamente, podem favorecer o espalhamento da bactéria para outros locais do corpo, o que pode levar ao aparecimento de doenças mais graves, como a febre reumática e a síndrome do choque séptico. Acinetobacter baumannii. Esta superbactéria pode desencadear pneumonia, meningite e infecção urinária. Interessante o fato dela ter se tornado muito resistente durante a guerra do Iraque entre os soldados feridos que passavam por diferentes instalações médicas. A forma de resistência dessa bactéria está associada particularmente a pacientes imunodeprimidos em UTIs, pacientes com doenças subjacentes graves e pacientes tratados com antibióticos de amplo espectro após um procedimento invasivo. E, por fim, a Escherichia coli. A E. coli, como é mais conhecida, compreende um grupo de bactérias gram-negativas que residem normalmente no intestino de pessoas saudáveis, podendo algumas cepas causar infecção no trato digestivo, no trato urinário ou em muitas outras partes do corpo, com potencial de ter os danos agravados quando o uso de antibiótico não é feito da maneira correta. Bem, agora falaremos sobre os principais sintomas e tratamentos associados às superbactérias. Os sintomas característicos das infecções pelas bactérias multiresistentes dependerão da espécie bacteriana responsável pela doença. Normalmente, a presença de uma superbactéria é percebida quando o tratamento indicado pelo médico passa a não ser mais eficaz, o que leva, obviamente, à evolução dos sintomas. Assim, é fundamental que exames microbiológicos,
como um novo antibiograma sejam realizados, a fim de se estabelecer a necessidade real de uma nova abordagem terapêutica. Aliás, o antibiograma é o exame laboratorial que determina o melhor antibiótico a ser ministrado para um paciente e que deveria sim ser sempre solicitado pelo clínico, o que muitas vezes, infelizmente, não acontece. Eu vou deixar o link de nossa aula sobre o antibiograma para quem se interessar. Já o tratamento utilizado contra superbactérias vai variar de acordo com o tipo da bactéria e também com o tipo da resistência exercida, sendo que em alguns casos é recomendado que esse tratamento seja feito em ambiente hospitalar para evitar o surgimento de novas infecções. E não custa repetir, para usar os antibióticos corretamente e evitar o desenvolvimento de superbactérias, é importante só tomar antibióticos quando esses forem receitados pelo médico, seguindo a orientação de dose e tempo de uso, mesmo que os sintomas tenham desaparecido antes do término do tratamento. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.